Ok, pessoal, então agora nós vamos para a parte das melhorias aqui no controlador Carros Fragment. Quais são as melhorias que nós ainda precisamos nas nossas listas aqui, que são exibidas em cada uma dessas páginas? Nós precisamos que venha a imagem do carro para que ela apareça aqui. E tem uma melhoria sutil que está por trás, que é detectar que nós vamos ter sinal da internet, certo? Então vamos para essas melhorias. Vou começar pela detecção da presença da internet no dispositivo. O que está acontecendo hoje? Ao chamar o método onCreateView, ou seja, ao criar a visão do fragmento, nós estamos fazendo uma busca no servidor. Então o que nós vamos fazer antes aqui de fazer essa busca? Já trouxe o código aqui, vou retirar esse código de cima, tá certo? Nós vamos testar se existe o sinal da internet, para que a gente possa fazer a busca no servidor. Caso contrário, nós vamos emitir um alerta para o usuário. Ok? Bom, por que aqui está em vermelho? Porque eu ainda não tenho esse método, certo? Aqui dentro está como carros task, e antes nós tínhamos task. Só vou fazer esse acerto aqui. E está faltando nós termos nós temos lá no nosso arquivo de strings, essas strings aqui que vão ser exibidas como título e como mensagem do nosso alerta. O alerta nós já temos, certo? Então vamos colocar esse método e vamos colocar essa string e já voltamos aqui. Bom, esse primeiro método aqui ele pode ser comum para outros fragmentos, então nós vamos colocar aqui em base fragment. Aqui nós temos o replace, alertas, vamos colocar depois de alerta aqui a verificação de presença de sinal de wireless, de internet, pode ser. Aqui tem uma anotação, ó, lembrando que tem que colocar essa permissão, que nós já colocamos lá no nosso arquivo de manifesto. Olha só, está aqui, ó, Access Network State, já está aqui. Bom, esse método vai verificar se existe ou não sinal da internet e vai retornar um booleano. Caso exista, ele retorna true, caso não exista, ele retorna false, e caso dê algum problema, ele vai retornar false, ok? Então está aqui, ele fez isso. Agora nós temos que colocar esses títulos lá no arquivo de strings. Eu vou fazer e volto aqui. Então eu coloquei lá o recurso, certo, pessoal? Um recurso título para conectividade e um recurso mensagem para conectividade. Coloquei aqui no arquivo de strings, ó, de acordo com o que está lá no GitHub para vocês. Coloquei os dois aqui mais abaixo. Com isso eu tenho essa parte aqui resolvida e eu posso testar se funciona ou não essa lógica de conectividade. Então vou fazer esse teste, certo? Mas antes eu vou no emulador e vou parar a internet no emulador. Vou fazer isso. Eu vim no emulador e desconectei o Wi-Fi, desconectei a internet. Então ele tem que dar uma mensagem dizendo que não há sinal da internet, então não pode baixar os dados do web service. Então vou rodar o aplicativo para nós vermos o resultado. Então está aqui o alerta, né, pessoal, mostrando que é um alerta de conectividade e que não há conexão nem do Wi-Fi nem dos dados móveis. Eu esqueci de explicar que esse código também testa dados móveis. Então vou clicar em OK aqui e vocês vão ver que acontece algo indesejado. Aparece novamente. Clico novamente, clico 4 vezes. Por quê, pessoal? Eu tenho 4 controladores independentes. Como eu vou resolver essa situação? Simples. Eu vou colocar um filtro aqui no meu controlador, que é a condição de que, bom, se eu estiver na aba clássicos, aí eu emito alerta. Nos outros eu não preciso emitir, porque essa é a primeira aba a ser construída, certo? Vou colocar no teste de novo para vocês verem que isso foi resolvido. A aplicação carregou, clique em OK, perfeito, ó, não tem mais problema algum. Bom, mas o que está faltando aqui ainda, pessoal? Está faltando eu ter um progress bar mostrando que está processando, certo? Está faltando eu ter isso aqui, ó. Então eu vou colocar esse progress bar lá no layout para que mostre que está processando até que apareça aqui os cartões, tá certo? Vamos fazer isso. Mas antes eu quero mostrar aqui uma modificação. Quando eu emiti esse alerta aqui, eu tive que vir aqui no base fragment e colocar retirar um código que tinha aqui
que finalizava a Activity, senão eu vou ter um erro, estou na Activity inicial, né, pessoal? Então, simplesmente eu tirei esse código aqui para que ele não finalize a Activity, isso faz com que funcione normal. Bom, então agora nós vamos vir aqui em Fragmentos Carros e vamos ver se nesse layout eu tenho a Progress Bar. Eu não tenho. Ele está sendo gerenciado com Linear Layout. Eu tenho um Swipe Refresh Layout, que é aquele efeito quando eu puxo para baixo a janela e ela recarrega novamente. E eu tenho Recycler View, que é onde vão aparecer os cartões, mas eu não tenho aqui um Progress Bar. Seria interessante colocar, certo? Ou não. No caso aqui, vamos dar uma testada. Vamos ver o que está acontecendo. Já carregou a aplicação. Tem um alerta. Se vem um alerta, pessoal, eu não preciso colocar a barra de progressão aqui mostrando que eu estou tentando carregar. Na verdade, eu não vou conseguir carregar porque eu não tenho sinal da internet. Então, nem interessante ter isso aqui. Talvez, se eu com o sinal da internet ainda demore para carregar os dados, seria interessante, certo? Então, nesse caso, vamos colocar. Eu vou fazer modificação aqui nesse layout e volto aqui. Então, a primeira modificação vai ser aqui, que eu vou colocar como Frame Layout. Então, vou já usar o renomear aqui, Shift F6, e vou colocar como Frame Layout. Certo? Isso aqui já vai fazer uma modificação. E agora eu vou adicionar o nosso Progress Bar. Ele está com esse nome aqui, ó, Progress Bar. Certo? Mas nós vamos referenciar que é o Progress Bar do Fragment Carros, para nós sabermos onde que esse Progress Bar está. Bom, o estilo dele, pessoal, vai ser largo, vai ser o Progress Bar grande, e que ele vai ter a progressão dada por ele mesmo. Então eu vou ter que controlar depois esse Progress Bar aqui no nosso controlador. Eu inseri. Eu vou lançar o aplicativo só para vocês verem o que acontece quando ele está inserido aqui. O aplicativo foi lançado, eu ainda estou sem sinal de internet, por isso vem o alerta de conectividade. Dou um OK, olha só, ele fica aqui, ó, mostrando que está tentando baixar, mas não baixou. Então agora eu vou ter que começar a tratar ele. Isso funciona para todos os 4 controladores que eu tenho nessa janela. Vou ter que tratar isso para que ele apareça e desapareça nos momentos certos. Então eu vou fazer esse tratamento. Eu vou declarar esse componente. Aqui está ele, Progress Bar. Vou chamar de Progress Bar mesmo. Só vou ter este aqui neste controlador. Vou mapear esse componente. Pode ser aqui mesmo. Aqui está ele. E vou fazer o mapeamento dele. Aqui não pode ser Find View, né? Tem que ser View. Eu estou no fragmento. Agora sim, Find View by ID. E qual é o componente que eu quero localizar? Se não me engano, é Progress Bar no Fragment Carros. É esse aqui que nós queremos. Faço o casting. Tem que selecionar aqui para fazer o casting. Aqui, Alt Enter, né, pessoal? Agora eu tenho o componente. O componente está com escopo global. Então aqui, antes de emitir o alerta, eu vou dizer que ele fica invisível. Vamos ver se ele já apresenta para mim aqui. Vamos tentar assim. Isso, já apareceu ali. Ele vai ficar invisível. Então vou lançar aqui o aplicativo e demonstrar para vocês o que está acontecendo. Olha só, pessoal, quando eu não tiver conectividade com a internet, o Progress Bar não vai aparecer. Nesse controlador eu ainda não fiz, porque eu tenho um filtro ali, né, pessoal? Então eu tenho que resolver com esses outros 3 controladores. Vamos lá. Então eu fiz uma modificação aqui no código, pessoal. Coloquei aqui o if para verificar se eu estou na aba de clássicos. E coloquei que ele é invisível antes de fazer esse teste para emitir o alerta aqui embaixo. Então com isso eu devo ter resolvido. Vou lançar aqui para mostrar para vocês que está resolvido. A aplicação está lançada, o alerta foi emitido e não tem mais Progress Bar aparecendo. Ok? Bom, agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer com que a task seja executada não mais aqui no onCreateView. Então eu vou retirar esse código daqui.
vou manter o mapeamento da Progress Bar, certo? E vou colocar isso em onResume. Estava tentando colocar aqui o método resume e a ferramenta não permitia. Por quê? Porque eu já tenho ele aqui, pessoal. Então só o que eu vou fazer aqui, vou acertar isso, é colocar esse método aqui no resume. Eu não havia percebido que eu já tinha. Tá, então eu vou colocar no resume. Por quê, pessoal? Uma questão de ciclo de vida do fragmento. O onResume, ele é um método que é chamado antes da tela ganhar o foco para o usuário, certo? Então eu faço todas as construções necessárias aqui e no onResume eu busco na web os dados e apresento na interface gráfica. Por que isso? Porque eu posso destruir essa view aqui nesse método. Então, por precaução, eu deixei toda a parte de busca na base de dados, que é lá no Web Service, aqui em onResume. Assim eu fujo da destruição da view, tá certo? Fujo disso. Então deixei separado e ele sempre vai fazer isso. Eu posso lançar e mostrar para vocês que aparentemente não há efeito nenhum para o usuário. Lancei o aplicativo, continua o mesmo efeito que tinha antes. Agora eu vou voltar aqui o sinal de Wi-Fi. Vou fazer com que ele conecte novamente e vou relançar meu aplicativo. Aplicativo lançado, buscou lá no servidor, eu não tenho mais aquele alerta avisando que não tem conectividade com a internet. E até aqui está ok, pessoal. Então agora eu vou passar para a seguinte parte, de fazer com que a imagem apareça aqui. Eu quero que vocês observem o seguinte, aqui no log está aparecendo os dados que foram buscados lá no Web Service. Vamos pegar aqui o registro de identificador número 1. Observem que a foto e até o vídeo, né, vem por URL, é uma URL que está na web, certo? Lá no servidor disponibilizado pelo autor do livro Google Android, o Ricardo Lecceto. Então nós vamos buscar essa imagem lá no servidor dele. Onde que eu faço isso, pessoal? Vou parar aqui o aplicativo. Eu faço a busca desses dados aqui no adaptador do cartão, no Carros Adapter. Então aqui, ao invés de eu botar uma imagem de background, o que eu vou fazer é buscar esses dados lá no servidor web, certo? Mas, para isso, eu vou utilizar uma biblioteca, chamada biblioteca Picasso. Então nós temos que vir aqui no build grade módulo app e adicionar a dependência para a biblioteca Picasso. Então aqui eu vou adicionar a dependência. Aqui, a biblioteca Picasso, estou usando essa versão, não tem nenhum alerta. Não, tem um alerta para 2.4, mas eu já estou no 2.4, então não vou mexer. Ou o alerta é de cima ali, eu não percebi. Ok. Coloquei aqui a dependência para a biblioteca Picasso, apareceu lá para mim sincronizar. O que é isso? Relembrando, eu vou buscar essa biblioteca lá no repositório central do Gradle, certo? E vou trazer para o cache da ferramenta. Então eu preciso sincronizar isso aqui. Sincronizar significa buscar essa biblioteca na web. Então eu preciso ter sinal da internet. Ele está sincronizando. Perfeito, sincronizou. A barra aqui de status já desapareceu. Já tem essa biblioteca disponível para que eu possa usar aqui no nosso Carros Adapter. Então vamos fazer a modificação necessária aqui. Então vamos lá, vamos utilizar a biblioteca Picasso para baixar a imagem, certo? Então, Picasso, já apareceu aqui para nós, with, e aqui é o contexto do nosso aplicativo, load, qual é o arquivo que eu quero baixar, e aí dentro do objeto carro, que é esse objeto aqui, eu vou pegar o endereço da imagem do carro, certo? Fit, e aí aonde que eu quero colocar, e aí vamos colocar o local aqui, folder.img, que é o local onde eu quero colocar essa imagem dentro do cartão,
certo? E no segundo argumento nós vamos colocar aqui um novo callback. Ele já, ao colocar um novo callback, ele já abriu dois métodos para tratar esse evento, certo? Quando eu tenho sucesso e quando eu tenho erro. Bom, quando eu tenho sucesso, a imagem já vai ser carregada automaticamente. Então, por enquanto, eu não vou colocar nada aqui. Quando eu tenho erro, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a imagem de background. Certo? Bom, depois nós vamos falar do Progress Bar, só desse Image View aqui para carregar a imagem do carro. Depois nós vamos falar disso. Vamos fazer um teste para ver se a biblioteca está baixando realmente essa imagem. Vamos lançar o aplicativo. Bom, lancei o aplicativo e vejam aqui, pessoal, as imagens dos carros foram baixadas pelo Picasso, certo? Para todos eles. Ó. A biblioteca Picasso fez isso. Está um pouco distorcida a imagem aqui, talvez porque a gente tenha que mexer na largura dessa imagem lá no layout. Mas já dá para vocês ver que a biblioteca Picasso fez o serviço dela, buscou na web. Ó, ali o Progress Bar aparecendo lá embaixo, ó, quando eu faço esse movimento. Isso aqui é uma coisa que nós vamos ter que cuidar depois para retirar isso. Mas a biblioteca Picasso está funcionando. Agora nós vamos fazer o teste para quando não tiver o Wi-Fi. Para ver se, ou quando a rede ficar demorada, vamos fazer esse teste para ver o que acontece. Bom, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou forçar o download de uma imagem que não existe. Eu tirei aqui o complemento do nome do arquivo, certo? Eu vou manter o Progress Bar desse Image View visível e eu comentei aqui quando ele fica invisível, certo? Nós vamos até tirar isso daqui de baixo, ele não vai aparecer mais aqui não, certo? Então ele vai ficar visível e se der um erro, por enquanto o que está acontecendo é colocar a imagem de background. Então vou botar aqui um do lado do outro e vou carregar o aplicativo para vocês verem o que acontece. Está carregando. Não conseguiu carregar porque eu coloquei uma URL errada, ele botou a imagem de background, certo? Então eu posso simplesmente desistir dessa imagem de background agora, não preciso mais tê-la. Então eu posso vir aqui e sumir com ela e trabalhar apenas com o meu Progress Bar, que é o Progress Bar da minha Image View, que eu tenho lá no layout desse cartão, certo? Eu posso dizer que ela vai ficar sempre visível, ou eu posso dizer que ela fica invisível. Em caso de sucesso, ela vai ficar invisível. Em caso de erro, ou seja, não conseguiu baixar a imagem, ela vai permanecer visível. Ou simplesmente eu não faço nada, porque eu já coloquei ela visível aqui antes. Então vamos testar esse aplicativo. Bom, observem, pessoal, ele já carregou aqui, certo? Como a URL está errada, ele não conseguiu fazer o download da imagem. Não conseguiu fazer, o Progress Bar fica sempre rodando aqui, certo? Isso funcionou para todos os 4 controladores e para todos os cartões que eu tenho aqui, certo? Então, agora eu tenho uma abordagem que me dá que ele fica invisível quando a imagem for feito o download e que fica sempre visível quando eu tiver com erro. Eu poderia dar um alerta dizendo que eu não consegui fazer o download da imagem, mas acho que esse não é o caso, né, pessoal? Então vamos lá. Vamos voltar ao que estava antes aqui, que é o URL da imagem do carro. Vamos salvar nosso projeto, vamos carregar novamente o aplicativo e ver se ficou tudo certo. Vou carregar o aplicativo. Apareceu o Progress Bar, fez o download, ok, tudo certinho, como deveria funcionar, pessoal. Certo? Ainda tem aqui, estava aparecendo, entra uma Progress Bar por baixo, mas não está mais. Se for o caso, a gente pode trabalhar isso também. Então está certo, ó, lá está ela aparecendo, está atualizando, né? Então ela está aparecendo lá por baixo. Certo? Então está, resolvemos
a questão de fazer o download das imagens. Ainda não resolvemos aqui o swipe refresh, podemos já resolvê-lo. Resolvemos também a questão de ter ou não sinal da internet, e vamos resolver então essa questão do swipe refresh aqui. Então vamos dar uma olhada, o que temos aqui? Temos declarado o swipe refresh, o componente, que está lá no menu que nós no layout que nós inflamos, que é esse layout aqui. Nós mapeamos esse componente e tratamos ele, certo? E nós estamos dizendo que ao fazer um refresh, eu tenho aqui um tratador de eventos, eu vou tratar aqui, tá certo? Nesse método aqui. Então eu tenho aqui embaixo o tratamento de eventos desse método. Vejam que está comentado porque é a nossa famosa task. Aonde que ela está, pessoal? Nós colocamos aqui no onResume, certo? E vamos fazer a mesma abordagem de teste de conectividade com a internet. E vamos colocar aqui. Então vamos retirar isso que está aqui. E vamos colocar a busca dos dados para que funcione o Swipe Refresh Layout. Então isso vai fazer uma atualização dos dados que estão aparecendo na janela. Vamos testar. Fiz o teste, puxei aqui, ó. O Swipe Refresh está funcionando, está atualizando, certo, pessoal? Mas ele não sai. Por quê? Porque eu não coloquei lá no método onPostExecute para que ele desapareça. Então eu vou fazer essa modificação no código. Então eu estou aqui, né, pessoal? O que vamos fazer? Fazer aqui um componente Swipe Refresh, receba um set refresh false, ou seja, ele vai desaparecer. Vamos lançar o aplicativo e vamos testar. O aplicativo está lançado, vamos fazer o movimento de Swipe Refresh. Perfeito, funcionou, pessoal. Temos que testar aqui os esportivos. Está carregando novamente os dados. Perfeito, funcionou, pessoal. Então, essa parte está ok. Esse é o complemento desse controlador. Agora nós vamos passar para o controlador de visualização dos detalhes de cada um desses registros. Até a próxima videoaula, pessoal. Aliás, pessoal, antes de dar por terminado, vamos acertar aquela questão do Privacy Bar, certo? Vamos colocar que ele fique invisível, que ele vai desaparecer quando eu fizer o movimento de Swipe Refresh. Tá certo, pessoal? Agora sim. Até a próxima videoaula, onde nós vamos trabalhar a apresentação dos detalhes de cada carro.